Essa semana também o Corinthians confirmou a venda do nosso Gustavo. Foi vendido para um time da Coreia, Jeonbuk Motors. É um time de verde e branco, aliás. Como você tá falando bem coreano, cara? Obrigado. O valor vai ser mais ou menos um pouco mais de 13 milhões de reais. O Corinthians tem 30% desse valor só, os outros já estavam todos fatiados. Inclusive o Corinthians tinha vendido recentemente uma parte dos direitos pro Internacional. O Gustavo, que está no Internacional, né, não estava no Corinthians. O meu timão fez as contas, né, de quanto o Corinthians pagou pelo Gustavo e de quanto vendeu e tudo mais. No final, fazendo a soma ali, aquela soma de padeiro ali na ponta do lápis, o lucro do Corinthians deve ter sido um pouco mais de 50 mil reais. Quer dizer, não paga nem o salário que o Gustavo ganhou esse tempo inteiro no Corinthians. Mas enfim. Mas é uma conta de padeiro pensando em valor presente, valor futuro, inflação ou não? Não. Quanto recebeu na época, quanto está vendendo agora, para quanto vendeu para o Internacional a parcela e tudo mais. Por isso que eu falei, uma conta de padeiro, sem grandes ajustes com a inflação. Então tá perdendo uma puta grana. Essa é verdade. Exatamente. Se a gente for colocar o salário que ele recebeu, com certeza esses 50 mil diferenças... o salário, porque já era. O salário em tese é o que ele entrega em campo, mas se pensar em inflação, juros, etc., já perdeu uma puta grana aí. Não, já. O Gustavo, que fez 69 jogos com a camisa do Corinthians e marcou apenas 15 gols, não vai deixar 69 jogos e 15 gols, não vai deixar muita saudade, né? Eu fico com saudade do Gustavo do Paulista do ano passado, esse eu fico com saudade. Mas ele jogou 6 meses, né, ali, só. Não, eu acho que pelo menos ele apagou a imagem péssima da primeira passagem, que eu acho que estava muito pior, né? Depois que ele foi pro Fortaleza e tal, ele voltou. Ele mesmo falou que ele queria voltar para pelo menos apagar a péssima impressão da primeira passagem. E acho que pelo menos pelo Paulista do ano passado ele conseguiu um pouco disso. Depois ele continuou não jogando bem e tal, mas pelo menos ele não vai sair execrado, odiado pela torcida. Assim. Acho que pelo menos pelo ano passado criou-se um pequeno carinho ali pelo cara. Você tem carinho por ele? Você prefere o Gustavo ou o Bozelli, Gibson? Eu prefiro o Jô. Muito bom. Acho que ele demonstrou, principalmente assim, no Fortaleza e depois com mais um tempinho no Corinthians, ele conseguiu mostrar que ele tem habilidade. A tatuagem deixou de ser uma piada tão grande assim. E ele até depois explicou, ele falou, não, independentemente se eu fosse jogar ou não, eu queria tatuagem, porque para ele foi um momento muito importante. Ele se declarou corintiano e aquela tatuagem significava a contratação dele pelo Corinthians, independentemente do resultado, né? Eu não sei, eu vejo ele, assim, eu enxergo ele com muito mais simpatia agora do que eu via quando ele passou em 2016 e depois estava sofrendo, sendo emprestado pro Bahia, pro Goiás, etc, e não estava tendo resultado nenhum. Acho que o período dele no Fortaleza, solidificando, fez bem para ele. Talvez deveria ter sido o melhor momento de vendê-lo ali, em vez de trazer ele para o Corinthians, mas ele quis vir para cá. Infelizmente, depois de um começo bom, um recomeço bom, ele acabou se contundindo e não se recuperou novamente, né? O Gustavo, ele foi comprado na alta e no desespero, né? O Corinthians, quando foi atrás do Gustavo, tinha um problema do ataque e foi atrás do artilheiro da Série B na época, que ele era o artilheiro da Série B, né? E aí, sabendo do desespero do Corinthians, enfiaram a faca e venderam ele na alta, né? Assim, querendo que... foi uma aposta grande que o Corinthians fez e acabou vendendo na baixa. Quer dizer, o Gustavo, já, como o Fábio lembrou, ele de várias passagens por outros clubes. Teve uma passagem nova pelo Corinthians que foi ok, mas também não foi nada assim de encher os olhos e tudo isso. E aí tá saindo vendido na baixa. E eu tava olhando os números dele, segundo o almanaque do Corinthians, eu achei isso curioso. Ele fez 69 jogos com a camisa do Corinthians. E são exatamente os mesmos números: 23 vitórias, 23 derrotas e 23 empates que o Gustavo tem de histórico com a camisa do Corinthians. Achei curioso. É um cara regular, tá melhor né? que o Ícaro. É um cara simétrico. Porra! Como você conseguiu vincular Gustavo com bullying comigo, velho?